Boa noite a todos. A gente vem de tão longe para um boa noite xoxo desse. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Boa noite a todos. Agora sim. A proposta de hoje é de refletirmos sobre o tema homossexualidade, da descoberta à aceitação. E nós temos um grande desafio, porque partir da questão da descoberta e da aceitação pressupõe uma compreensão da homossexualidade à luz da doutrina espírita. E esta questão da compreensão da homossexualidade à luz da doutrina espírita, nós vamos abordar no seminário de amanhã, das 9 até meio-dia, por ser uma complexidade maior, por exigir um maior número de referências. Então hoje nós vamos partir do pressuposto ou do entendimento de que a homossexualidade não é uma patologia, e não vamos ter tempo aqui demais para argumentar com vocês, embora a gente vá dar uma rápida passada. Então é importante vocês se situarem nas seguintes referências que nós temos aqui. Para a questão da descoberta e da vida homossexual, nós vamos nos ater a 3 referências espíritas de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, de Chico Xavier, em 1970. Vocês vejam que este livro ele foi escrito antes de a Associação de Psiquiatria Americana tirar do rol das doenças mentais a homossexualidade. Isso acontece lá na década de 80 e muitas pessoas ainda se referem à homossexualidade como uma doença mental, utilizando o termo homossexualismo. Esse sufixo ismo, ele caracteriza doença, assim como nós falamos do alcoolismo, ou do fetichismo, ou do travestismo, que ainda tem caracteres de adoecimento. O termo homossexualismo ele não deveria ser usado enquanto patologia, e por isso seria melhor o termo homossexualidade. Mas o que nos chama muito a atenção é porque muito antes da Associação Americana de Psiquiatria tirar do Manual de Diagnóstico Psiquiátrico a homossexualidade do rol das doenças mentais, Emmanuel já fazia esta abordagem. Nós vamos usar também o livro Adolescência e Vida, de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles, 2 capítulos, um sobre sexualidade, um sobre transtornos sexuais, e também o livro Ser Consciente, da série psicológica de Joana de Ângeles, que foi lançado em 2000, no item chamado Sexolatria. E se tivermos tempo e parecer oportuno, nós vamos abordar rapidamente 3 assuntos que muito pouco se fala no movimento espírita: puritanismo, pornografia e masturbação. E olha a cara de vocês quando eu digo, nós vamos abordar o tema masturbação. Quantas vezes vocês já ouviram falar no centro espírita sobre masturbação? Nenhuma, né? Então parece importante nós passarmos por esse... Vocês sabem do que eu estou falando quando eu digo masturbação? Por isso que precisa falar. Agora, a questão da compreensão da homossexualidade, ela traz o primeiro autor, ou a primeira referência que nós temos sobre homossexualidade, e digo de referências desses principais autores, não estamos falando do João das Couve, que escreveu ali na esquina, mas quando nós nos referimos a André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, Joana de Ângeles, nós estamos falando de grandes vultos da doutrina espírita e dos espíritos que deram substância à doutrina após Allan Kardec. E o primeiro deles é André Luiz, no livro Ação e Reação. E pasmem vocês, esse livro foi editado em 1957. Então eu disse para vocês que a gente deixou de considerar a psicopatologia a partir da década de 80, e lá em 1957, André Luiz já trazia uma explicação a respeito da homossexualidade, que até hoje a psicologia e a psiquiatria não conseguiram chegar nesse nível de profundidade. Para a compreensão da homossexualidade, nós usamos também Vida e Sexo, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel.
E para mim o capítulo mais lúcido, mais claro e mais bem fundamentado sobre homossexualidade que nós temos até hoje, ele está nesse livro, Encontro com a Paz e a Saúde, de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles. Ela consegue fazer referências passando pela psicanálise, pela psicologia, pelas concepções da psiquiatria, pelas neurociências, explicando a questão da homossexualidade, do funcionamento do cérebro, em específico o funcionamento do diencéfalo, para chegar às questões morais, doutrinárias e falar do posicionamento que todo o ser humano deveria ter frente à homossexualidade. Embora seja um capítulo pequeno, é um item dentro de um capítulo e um capítulo dentro de um livro todo, mas ele traz ali, ela traz com grande profundidade a questão da homossexualidade, sem deixar brechas para interpretações equivocadas, como nós temos visto no movimento espírita. E depois, ainda existe um livro chamado Sexo e Consciência, que foi lançado em 2013, de Divaldo Pereira Franco, e que não foi ele quem escreveu, não foi um espírito quem ditou. Esse livro foi lançado em 2013, de palestras que Divaldo fez desde 1998 até 2013, eu não lembro o nome do organizador, mas ele pegou de todas as palestras de Divaldo quando abordava o tema sexualidade e reuniu em diferentes capítulos. Então ali tem a questão da eclosão da sexualidade, a prostituição, aborto, casamento, sexualidade na adolescência, vários temas importantes na área da sexualidade, um livro grosso e que se tornou para nós uma importante referência sobre o tema no movimento espírita. Haja visto que Divaldo Pereira Franco hoje é considerado o maior e mais importante divulgador da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Então trouxe essas referências para caso vocês queiram aprofundar a compreensão da doutrina espírita sobre a homossexualidade, ou caso não haja tempo da gente discutir todos esses textos, vocês podem aprofundar as leituras e reflexões sobre o tema. Combinado? Vai fazendo assim com a cabeça, assim para eu saber se vocês estão me acompanhando. Combinado? Ótimo. Então nós vamos começar com uma citação de Emmanuel, naquele livro Vida e Sexo, de 1970. E olha o que ele nos diz. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual do que com as verdades simples da vida, esta mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência desta espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade, ao respeito e à atenção devido às criaturas heterossexuais. Emmanuel nos chama a atenção uma colocação como essa, porque Emmanuel é considerado no movimento espírita por algumas pessoas um espírito um tanto severo e conservador, pelas colocações, pelo histórico que tem de reencarnações na Igreja Católica. E muito nos chama a atenção este olhar que abstrai-se do preconceito religioso que se instituiu, como se a homossexualidade fosse um problema que precisasse de conserto, que precisasse de solução, que precisasse ser resolvido. Hoje em dia, na psicologia, há uma grande discussão, porque existem profissionais dos meios religiosos, em especial evangélicos, que se propõem a fazer uma cura das pessoas que vivem a experiência da homossexualidade. Hoje, a nossa legislação na área da psicologia, se algum paciente me procura dizendo eu sou homossexual e eu queria que você me auxiliasse porque eu não quero ser homossexual, e eu aceitasse essa proposta de trabalho, eu estaria caindo num erro ético, numa falta ética, porque não é possível ou não é admissível pensar que a homossexualidade deva ser tratada como se fosse um problema para ser resolvido.
Embora a ciência já tenha muito claro isso, nós, do pensamento religioso, contrariando a postura de Kardec, porque Kardec nos ensina que deveríamos caminhar para e passo com o desenvolvimento científico. E ele diz que se em algum ponto a ciência comprovar que a doutrina espírita está equivocada, nós deveríamos naquele ponto deixar a doutrina espírita e seguir a ciência, tamanha preocupação de rigor científico que o codificador tinha. Mas mesmo assim, contrariando a proposta de Allan Kardec, alguns de nós, por termos uma compreensão equivocada a respeito da sexualidade humana, numa visão puritana, numa visão aparentemente santificada que se transforma em demoníaca, chamamos a homossexualidade de uma doença ou de um problema. E Emmanuel vem dizendo que este número de pessoas homossexuais tem crescido, e Manuel Filomeno de Miranda fala que há de crescer ainda muito mais no livro Sexo e Obsessão. Ele diz que o número de pessoas na experiência da homossexualidade há de crescer ainda mais, e veja o que Emmanuel diz, em intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade em todos os países, em extensas comunidades, numa experiência na homossexualidade, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade, a atenção e respeito que se oferece às pessoas heterossexuais. Existem argumentos um tanto ridículos no movimento espírita. Primeiro, porque querem se referir à prática da homossexualidade, se existe sexo anal, se existe sexo oral, se podia, se não podia, o que são coisas absurdas, porque nenhuma das pessoas heterossexuais é questionada na sua intimidade o que faz com a sua mulher, ou o que faz com o seu esposo. E não é porque nós estamos falando da homossexualidade que dá o direito das pessoas intrometerem-se na intimidade do indivíduo homossexual, dizendo o que poderia ou o que não poderia fazer. Isso já é uma questão absurda. E Divaldo Pereira Franco, nesse livro Sexo e Consciência, o último que eu citei para vocês, ele diz que aquele indivíduo que tanto se incomoda com a sexualidade dos seus irmãos, em especial nos casos homossexuais, ele traz problemas na sua sexualidade. E por estar conflitado com a sua sexualidade, não consegue enxergar as pessoas que estão à sua volta como irmãos, porque enxerga neles os seus próprios conflitos. Então todo indivíduo, isso não é o Marlon, tá? Porque daí, se vocês quiserem ficar com raiva, vocês fiquem com raiva de Divaldo Pereira Franco e Umbanda Energia Livramento. Porque ele, e uma pessoa de muito mais gabarito do que eu para poder falar isso, afirma que todo indivíduo que se sente incomodado com um sujeito homossexual, assim como nós podemos falar da prostituta ou de qualquer um que traz o tema da sexualidade um tanto mais evidente, se ele vive este incômodo, é porque este incômodo revela os seus conflitos sexuais. E mais do que olhar para o outro e combater no outro, deveria ter coragem de olhar para dentro de si e, a partir deste olhar e desta identificação pessoal, refletir como deveria melhor administrar sua vida. Porque se estiver em harmonia consigo mesmo, pouco interfere a conduta do outro. Concordam comigo? Faça assim com a cabeça, porque isso é verdade. Isso eu não vou dar espaço para vocês concordarem ou discordarem, porque é verdade. E na psicologia nós chamamos isso de projeção. Todo conteúdo que nós olhamos no outro e aquilo nos gera um constrangimento, nos sentimos agredidos, nos sentimos ofendidos, irritados ou combatemos, eles revelam que estes conteúdos, eles estão mal resolvidos dentro de nós. Há aquelas pessoas que dizem, bom, se quer ser homossexual, que seja, mas não precisa ficar agredindo a sociedade andando de mãos dadas. Mas eu pergunto a vocês, pensar que um ser humano que ama outro ser humano andar de mão dada pela rua constitui agressão para um ser humano normal? Só uns 6 fizeram assim com a cabeça, o resto nunca parou para pensar, ou não considere, não vai me contrariar, porque eu vim de longe e eu estou com o microfone na cabeça, na mão. Para pensar, é algum tipo de agressão você olhar duas pessoas que se amam andarem de mão dadas? Então, se eu vejo nisso uma agressão, aonde que está o problema?
Faça assim com o dedinho, não apontando para mim. Cada um aponte para si mesmo. Que é diferente de talvez você olhar um casal, e aí não interessa se seja homossexual ou heterossexual, que está num restaurante, num barzinho, na praça pública, se agarrando, quase fazendo sexo na frente das pessoas, e que gera um tanto de constrangimento, porque aquele nível de intimidade nós não precisaríamos presenciar. E qualquer um de nós nos sentimos um tanto incomodados, mas mesmo assim, eu me sinto um tanto incomodado, talvez eu me retire, mas eu tenho vontade de ir lá e dar na cara do casal. Porque se você tiver vontade de ir lá dar na cara do casal, lembra que é muito provável que você esteja falando mais de você e dos seus conflitos sexuais do que os conflitos sexuais do outro. Porque gerou raiva, gerou indignação, gerou algum tipo de mal-estar. E isso fala do que está acontecendo dentro de você, e não do que está acontecendo no mundo lá fora. Ainda as pessoas mais ensandecidas, que a pretexto de que todo homossexual viva a prática do sexo anal, vai dizer, mas o ânus não foi feito para fazer sexo. E aí nós perguntamos, e a boca? Foi feita para quê? Vocês sabem de que parte, de que aparelho faz parte a boca? Aparelho digestivo. Então ela serve para a digestão. Eu vou ingerir o alimento e mantenho ali na minha boca, sob efeito da mastigação e da salivação, para que quando este alimento desça pelo esôfago e encontre o líquido estomacal, ele seja diluído mais facilmente. Esta é a função da boca. Se você usar da sua boca para beijar outra pessoa, então você também estaria se corrompendo, porque a boca faz parte do sistema de digestão. E se você tiver prazer, então, beijando alguém na boca, você está cometendo um pecado, porque você usou do aparelho digestivo para obter prazer. E aí existe um problema grave, porque deveria ser usado apenas para a sua digestão. Vocês conseguem entender a ironia? É ironia, tá? Para alguns não saírem daqui dizendo, meu Deus, o Marlon agora veio dizer que não pode nem beijar na boca porque é do aparelho digestivo. Foi isso que eu falei? Não. Esses temas são bons de tratar assim num grupinho de 20 pessoas, para dar tempo de todo mundo fazer pergunta, de discutir e ver como que cada um está entendendo. Falar assim para um grande número é perigoso. Amanhã convido todo mundo, porque a gente... Aonde que vai ser a atividade amanhã? No lar? De Maria. No lar de Maria. Daí a gente vai discutir melhor algumas questões sobre homossexualidade. Por isso que eu faço questão de trazer as citações. Poderia ficar aqui falando 3 horas para vocês a respeito do desenvolvimento da sexualidade, na visão da psicologia, na visão da doutrina espírita, mas trazer o meu pensamento. E isso eu acho que é uma coisa muito grave, quando as pessoas usam da tribuna para falar do que elas pensam, do que elas acham, sem fundamentação. E se a gente tem um pouquinho mais de poder de persuasão e faz umas brincadeirinhas no meio do caminho e termina com uma poesia, todo mundo sai achando maravilhosa a palestra e nem para pensar no conteúdo que foi abordado. E eu gosto de trazer as referências para que vocês possam depois ler, reler, amadurecer. Cada vez que eu vou fazer um seminário parecido como esse, eu leio de volta todos os capítulos, leio de volta as mesmas referências, outras referências, e vou achando material riquíssimo, que a gente lê uma vez e não observou, na segunda vez não observou, e quanto mais a gente se aprofundar nesses estudos, mais elementos nós temos. Então por isso que eu gosto de trazer as referências. E Emmanuel, ele ainda traz uma outra questão importante. Ele diz assim: a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos. Para por aqui. Olha aqui para mim que eu estou falando. Percebeu o que ele diz? Que a noção que nós temos do que seja normal e do que seja anormal na atualidade, ela deixa a desejar quando se tratam de sinais morfológicos. Quando nós estamos olhando para a questão do corpo e você diz, meu Deus, ele é um homem, mas parece uma mocinha, parece uma menina, ou é uma mulher, mas parece um caminhoneiro, que a gente se refere às pessoas dessa maneira pejorativa. Primeiro, como se todo caminhoneiro fosse bruto, e como se mulher que não tem os traços afeminados fosse um caminhoneiro.
E esta noção de normalidade, anormalidade, segundo Emmanuel, precisa ser revista. Aquilo que eu acredito que é normal, ele tem a ver com o nível evolutivo que eu me encontro. E vocês sabem qual é o nível evolutivo que nós nos encontramos? Baixo, muito baixo, médio ou elevado? Alguém achou médio? Levanta a mão para eu ver. Duas almas corajosas, médio. Agora o meu medo está entre vocês acharem o elevado e o baixo, mas eu vou perguntar: alguém acha que o nosso nível evolutivo é elevado? Tem uns que eu senti assim, ó, o pensamento: eu acho, mas eu não vou levantar o braço. Se você achou, você precisa fazer análise, você precisa se conhecer um pouco mais. Porque segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, ele vai dizer que o nosso sistema, ou que todo sistema, é composto por 5 níveis de evolução. O primeiro são os mundos primitivos, aonde habitam os espíritos recém-nascidos, criados pelas mãos de Deus. Depois dos mundos primitivos, é nós. Você entende? Começou a corrida. Aí a gente tem o entendimento de que neste nível primitivo estagia-se um tempo muito menor, porque o espírito começa a desenvolver a inteligência, o raciocínio, e ele já não é mais primitivo, porque começa a ter o discernimento do bem e do mal. Saiu do primitivo, já somos nós. E nestes mundos, o mal ainda predomina. Se o mal predomina, é porque neles, os seus habitantes, o mal predomina. Ou seja, em nós, que somos habitantes da Terra, o mal predomina. Vocês enxergam que em vocês o mal predomina? Faça assim com a cabeça, porque não enxerga, é claro que não enxerga. A gente enxerga um tracinho aqui, um tracinho ali, mas dizer que predomina, a gente não enxerga que predomina. E depois que nós nos tornamos espíritas, então, que daí virou uma coisa assim, de outro mundo, né? Que é do mundo da patologia, de outro mundo mesmo. Do mundo da patologia, porque as pessoas entram na doutrina espírita e elas se sentem santas. Tão santas a ponto de poder olhar para a vida dos outros e dizer quem está certo e quem está errado, quem é normal e quem é anormal, quem está correto, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então é do nível da patologia. E aqui o mal predomina e nós não enxergamos que o mal predomina, mas qual é o nosso susto? Quando nós estamos lendo no mesmo capítulo, mas um pouquinho mais à frente, o item 18 do Evangelho, do capítulo 3 do Evangelho, e estou falando isso não para mostrar que eu decorei, mas eu não sei o que tem no 17 nem o que tem no 19, eu só sei que não. Mas no 18, caso você queira ler, os Espíritos dizem a Kardec que nos mundos de regeneração, que é onde a gente está se esforçando muito para ir, e não sabe se vai. Deixa eu fazer um parênteses, vocês já ganharam o convitinho para regeneração? Lá em Curitiba, algumas pessoas já receberam o convitinho da regeneração. Brincadeira, tá? Não vai depois mandar um e-mail: Marlon, como que é o convitinho da regeneração? Não, era só uma brincadeirinha. Mas o que eu estava dizendo é que nós nem sabemos se vamos para o mundo de regeneração, mas esforçando-se um tanto para ir para os mundos de regeneração, neles, o que os Espíritos dizem é que o mal não perdeu completamente o seu reinado. Ou seja, neles o mal ainda reina, mas não atua tão desgovernadamente quanto atua na Terra. Mas o mal ainda tem uma predominância, e o mal só vai deixar de predominar nos mundos felizes, neste penúltimo nível. Os mundos felizes são moradas dos espíritos, onde há o predomínio do bem, e o mal só deixará de existir por completo nos mundos celestes, morada dos espíritos puros. Então, quando nós estamos aqui, e neste nível evolutivo, recém-saído da primitividade, nós achamos que sabemos o que é certo e o que é errado, o que é adequado e o que é inadequado, o que é normal e o que é anormal. No mínimo, nos faltam tanto de humildade, de bom senso, de reconhecermos que nós ainda somos espíritos um tanto inferiores.
E dentro dessa condição, como temos acesso a Emmanuel, Joana de Ângeles e outras almas nobres, nós nos valemos da colocação destes espíritos que estão numa estatura moral mais elevada do que a nossa, para usarmos dos seus entendimentos e modificarmos o nosso entendimento a respeito da vida por ser ainda tão limitado. Porque depois que nós lemos textos como esses de Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, há que se mudar a postura frente à questão da homossexualidade, ou no mínimo assumir a sua extrema arrogância de que você está acima destes espíritos, de que você tem um entendimento melhor do que o deles, de que você está acima e que você é um grande missionário. Você pensa que você é um missionário? Você acha que se fosse um missionário, você iria estar assim, quietinho do jeito que você está? Ou você ia estar como Divaldo Pereira Franco, trabalhando pelo mundo inteiro? Concorda que você não é um missionário? Você vai ficar com raiva de mim de eu ter falado que você não é missionário? Vai ficar ou não vai? Eu faço questão de trazer para vocês então esclarecimento a respeito dos transtornos, mas já mostrando que eu acredito que da mesma forma como a partir da década de 80 houve uma modificação a respeito do conceito de homossexualismo para homossexualidade, o transexualismo e o travestismo também, com o tempo, não será considerado um transtorno mental. Mas no manual de diagnóstico CID-10, o CID é um código internacional de doenças e o R são as doenças mentais. E lá nós temos os transtornos de identidade sexual. Isso é o diagnóstico que um psiquiatra ou uma equipe multiprofissional faz hoje em dia. Então existe o diagnóstico de transexualismo. Vocês sabem o que é transexualismo? É o indivíduo que está num corpo de homem, mas se vê como mulher. Não é homossexualismo. Às vezes vocês vão ver Divaldo Pereira Franco fazendo algumas confusões nas falas dele. Porque o homossexual, ele não é um homem que quer ser mulher. Ele é um homem identificado com o seu papel de homem e que tem traços do feminino na sua personalidade. Mas ele não quer ser uma mulher, ele não se vê como uma mulher. É um homem e que tem afeição ou desejo sexual da relação afetiva com outro homem, ou uma mulher, da mesma maneira com outra mulher. O indivíduo que não se identifica com o próprio corpo é chamado de transexual. Então ele tem um corpo de homem, mas se vê como mulher, e tem uma aversão a estar neste corpo, tem uma aversão ao pênis, ou a mulher se vendo como homem tem aversão aos seios, a ponto de algumas tirarem os seios, ou de alguns homens transexuais com a alma feminina quererem extrair o pênis, tamanha aversão. E será que nós temos noção do que é ser um homem com uma alma de um homem e habitar um corpo de mulher e sentir a aversão por este corpo todos os dias? E o que seria tomar banho e ter que lavar este corpo que eu tenho repulsa, ou vestir e cuidar deste corpo que não me agrada? Será que nós temos noção do que é isso? Faça assim com a cabeça que não, que a gente não tem noção. Mas se nós não temos noção, o que nos faz nos sentirmos no direito de dizer o que as pessoas deveriam ou não fazer? Ah, porque se nasceu, esses dias eu ouvi isso, se nasceu num corpo de homem, é porque tem que ser homem. É fácil nós falarmos isso. Mas se você ficar 2 ou 3 horas conversando com um transexual e ouvindo os relatos do seu sofrimento, da sua dor e do seu mal-estar, de estar aprisionado num corpo invertido à sua alma, você não tem mais coragem de falar isso. Porque você vai ver tanta dor e tanto sofrimento, que se você for um ser humano normal, o máximo que você vai se permitir sentir é amor. Pelo sofrimento do outro, pela sua dor, pelo seu constrangimento. Descobrindo que não é possível nós fazermos escolhas a respeito da sexualidade. Como se fosse possível chegar para algum heterossexual e dizer: olha, a partir de agora, você que é mulher, ou você que é homem, vai começar a gostar de homens. Parece possível para os homens que aqui estão, por vir uma ordem de alguém, que
que agora você comece a gostar de homens, você que é heterossexual, parece possível. Ou para as mulheres, dizer que a partir de agora vai ter que gostar de mulheres. E uma vez eu falei isso brincando para minha sogra, e ela diz assim: ah, não sei. Meu pai do céu, não devia ter entrado nesse tema agora, né? Mas porque a mulher tem uma flexibilidade emocional muito maior do que o homem, rígido, endurecido, numa sociedade machista, patriarcal e tudo mais que a gente vive, né? Não vamos entrar nisso. Mas transexual, então, é este sujeito que não se identifica com o próprio corpo. E hoje em dia o SUS já prevê mudança de sexo para algumas pessoas, desde que passem por um processo de avaliação pela psiquiatria, pela psicologia, que avalie se as condições daquele indivíduo. Existem escolas nos Estados Unidos que a criança começa a se identificar como menino ou como menina, com o corpo invertido, e se ela está se vendo como menina, então nós vamos tratá-la como menina, e deixa o cabelo crescer, ou se é uma menina que se vê como menino, corta o cabelo, e vai educando a criança dessa forma. Não há um consenso a respeito desse entendimento, porque existem estudos de várias crianças que apresentaram este comportamento invertido desde os 2, 3, 4 anos de idade. Meninos dizendo: eu sou menina, eu quero vestir roupa de menina. Lembro do caso de a filha de uma paciente minha, e ela disse: o que você quer no dia do teu aniversário? Ela era menina. O que você quer no dia do seu aniversário? Posso pedir qualquer coisa que eu quiser, mãe? Qualquer coisa que você quiser. Então no dia do meu aniversário eu quero poder passar o dia inteiro vestindo roupa de menino, porque a mãe não deixava. Então imagine que o maior presente para ela ao longo do ano era poder passar o dia vestindo roupa de menino. E um dia a mãe ouviu ela cantando pela janela. Ela estava no jardim, ela cantando, dizendo mais ou menos assim: Deus, por que você não me fez menino? Seria tão mais fácil assim, não teria sofrimento. Imagine uma criança com 6 ou 7 anos de idade conversando com Deus e perguntando por que ela nasceu num corpo de mulher, porque Deus teria facilitado as coisas dela nascer num corpo de homem. E passar a vida inteira, até os seus 30, 40, 50 anos, nesse estado de inversão, nós ainda não conseguimos entender o que seja. E por isso eu digo que é muito fácil nós chamarmos o transexual de doente, dizer que há um transtorno, porque nós não entendemos o que acontece na alma desse sujeito, nós não entendemos porquê, não entendemos qual é o desígnio de Deus, porque é muito fácil a gente dizer: ah, mas Deus quer que ele aprenda a viver como homem. Mas será que esta é a aprovação do sujeito? Será que a aprovação não é viver o preconceito de uma sociedade machista como nós temos? De uma sociedade de aparência como nós temos? Qual é a aprovação do indivíduo homossexual? Nós não sabemos, não temos como avaliar. É fácil julgar as pessoas e dizer que isso é doença ou aquilo é doença. E por isso Emmanuel dizia que a nossa noção de normalidade e anormalidade será revista muitas vezes. Existe também travestismo de duplo papel. Vocês sabem o que é travestismo de duplo papel? É o indivíduo que é homem, se identifica como homem, mas em alguns momentos ele gosta de usar roupas e se colocar como mulher. Por isso fala de duplo papel, porque ele continua vivendo a experiência de homem, trabalha, desencumbe suas tarefas, mas em alguns momentos da sua vida, quando sai à noite, faz um show, isso ou aquilo, ele faz um show vestido de mulher, ou a mulher de homem. E isso nós chamamos de travestismo de duplo papel. Transtornos de identidade sexual na infância e tudo mais. Fetichismo, travestismo, fetichista, essas coisas não vai dar tempo de nós falarmos, porque este rol de transtornos mentais aí dá pano para manga, que não acabamos mais esta noite. Mas o que eu queria mostrar para vocês é aqui no F66. Transtornos psicológicos e de comportamentos associados ao desenvolvimento e orientações sexuais. Aqui é que estava homossexualismo. Foi retirado e hoje nós temos os transtornos de maturação, que quer dizer o indivíduo que ainda não sabe se ele é homossexual
ou se ele é heterossexual, se ele é bissexual e fica perdido neste meio de caminho, e isso é considerado um transtorno mental de maturação. Existe um transtorno mental de orientação, que quer dizer da não aceitação. Então existe o que nós chamamos de ego distônico ou ego sintônico. Ego sintônico quer dizer: eu sou homossexual, me identifico como homossexual e aceito que sou homossexual. Há uma sintonia entre o meu psiquismo e a estruturação do ego. E a doença se chama ego distônico, que é quando o sujeito é homossexual, ele sabe que é homossexual, mas não aceita a sua homossexualidade. Então nós vamos dizer que há um problema na orientação sexual, um transtorno ego-distônico. O transtorno não está em ser homossexual, mas quando ele não aceita que é, aí está a patologia. E cabe também no diagnóstico o indivíduo que é heterossexual e não aceita que seja heterossexual, mas eu nunca vi esse caso. Não sei se vocês já viram esse caso, mas é possível esse tipo de diagnóstico de um indivíduo que é heterossexual, mas ele não aceita que é heterossexual, e daí ele quer ser homossexual e vive esse conflito. Mas isso não faz sentido dentro de tudo que nós estudamos sobre o psiquismo do homossexual pela ótica do espírito, não faz o menor sentido. Já é 8h40. Essa aqui é só a introdução, mas eu vou passar um pouco rápido, porque senão a gente não vai chegar nem no meio do caminho. Então aqui vamos pular. E acho que aqui nós vamos... Não, deixa eu ler essa frase para vocês, porque é importante. Na adolescência, o despertar da sexualidade é como romper de um dique, no qual se encontram represadas forças incomensuráveis, que se atiram desordenadas, produzindo danos e prejuízos em relação a tudo quanto encontram pela frente. Por que eu trouxe essa colocação? Para que a gente entenda que a adolescência é esse desespero. Quem aqui já foi adolescente? Levanta o braço para eu ver. Eu pergunto porque parece que a gente esquece que foi adolescente. A gente esquece dos nossos conflitos, a gente esquece da loucurada que viveu, de todos os dramas e de todas as dores, igual aquele professor que esquece que um dia ele foi aluno, ele esquece de todas as coisas que ele fez e ele se transforma num péssimo professor. Os melhores professores em geral são aqueles que lembram que foram alunos e, compreendendo a dimensão do aluno, conseguem criar uma relação empática. E a gente esquece que foi adolescente e quer que o indivíduo saia da fase infantil, aonde nós depositamos um monte de conteúdos, porque muitas vezes é isso que a gente sabe fazer na educação, depositar um monte de conteúdos e a criança vai assimilando, e chega um momento na adolescência aonde é o despertar dos conteúdos das encarnações passadas. E quantas encarnações que tem ali passadas? 2? 4? Mais ou menos? Milhares de encarnações. E os pais enlouquecem porque eles passaram 6 anos, olha que ridículo, 6 anos orientando algumas coisas para os seus filhos, e depois, quando as milhares de encarnações começam a vir à tona, e muitas vezes os nossos filhos desconsideram as nossas milhares de palavras em relação às milhares de encarnações, a gente fica de cabelo em pé e diz: eu não reconheço esse menino. Não é nada do que eu ensinei para ele. Meu Deus, o que está acontecendo? Esse não é meu filho. De fato, ele não é seu filho. Ele é um espírito imortal que viveu milhares de encarnações e hoje ele se encontra no seio da sua família, para que você possa oferecer algumas referências a ele, que possam se somar às milhares de outras referências que ele tem. E a partir deste conflito de conteúdos, ele tenha um referencial que possa dirigir a sua vida um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para lá. Seria extrema arrogância de um pai e de uma mãe querer que, por causa daqueles 7 anos que eu ofereci de conteúdos aos meus filhos, mudasse por completo toda a estrutura da sua psique e desconsiderasse toda a história reencarnacionista daquele ser. Concordam comigo? Não é arrogância demais? Mas eu passei a vida inteira dessa criança orientando, mas a vida inteira que você está se referindo são 7 anos, 10 anos, 18 anos, porque alguns com 18 anos começam a mostrar um lado que a gente não via.
Mas o que são 18 anos em relação ao espírito imortal? Pouco, médio, muito. Nada. É insignificante 18 anos. Quando Chico Xavier perguntou, ele havia feito 50 anos de mediunidade, ele disse: Emmanuel, o que é para Jesus 50 anos de mediunidade? E aí Emmanuel respondeu: 5 segundos, meu filho. Então o que são os nossos 10, 20, 30 anos educando os nossos filhos? 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo de trabalho bem feito, mais 1 segundo ou 2 segundos. E eles trazem esses conteúdos e isso faz parte do processo de desenvolvimento. Mas por não compreendermos que este é o processo de desenvolvimento e aqueles conteúdos começam a eclodir, qual é a atitude dos pais desesperados, querendo que seus filhos andem numa suposta linha? Acolhimento destes conteúdos ou repressão dessas posturas? Fala alto para eu ouvir. Está confessando então. Porque é o que a gente sabe fazer. Se a gente vê um menino com a mão no pênis, a gente diz: tira a mão disso, seu porco, é sujo. Se a menina está se esfregando no braço do sofá, ela com 4 anos de idade, ela não sabe que está se masturbando, mas nós sabemos que ela está se masturbando com 4 anos de idade. Nós batemos na criança e lhe impomos uma conduta severa como: se esse negócio está dentro de você, você esconda, porque eu não quero saber que isso apareça aqui na minha casa. E nós achamos que isso é educação. A criança está com raiva, ou ela está triste, nós mandamos ela engolir o choro, ou nós nos impomos agressivamente para mostrar quem manda. E isso, a psicologia há mais de 100 anos já nos mostrou que não se chama de educação. Isso se chama repressão, porque educação é conseguir extrair estes conteúdos do sujeito, como alguém que coloca todo o material à mesa e juntos vamos analisar este material e pensar: o que nós vamos fazer disso? Não há como resolver a questão da homossexualidade, muito menos a temática da sexualidade, através da repressão. A nossa sociedade precisa de pais corajosos, que primeiro tenham capacidade de ter contato com a sua própria sexualidade, que vivam um pouco mais em harmonia com a sua energia sexual, para que possam conversar e dialogar abertamente com os seus filhos sobre a sua energia sexual. E quando eu olho meu menino de 4 anos de idade com a mão no pênis e percebo que ele está se masturbando, eu preciso olhar para ele e dizer: meu filho, eu sei que isso talvez possa ser bom para você, mas eu queria que você entendesse que na frente dos outros não. Se você estiver com vontade de ficar mexendo no seu pênis, você deve ir para o seu quarto, ou você deve ir para o banheiro. Porque é proibido se masturbar? Eu estou com medo da resposta de vocês, mas eu vou perguntar. No meio espírita é proibido se masturbar? Vocês viram algum texto de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de André Luiz, dizendo: a masturbação é um pecado e este demônio precisa ser livrado da face da terra? Acharam algum texto assim? Porque eles não sabem o que é masturbação? Será que sabem? Será que não deu tempo de escrever, porque Chico Xavier ficou psicografando há 60 anos e não deu tempo de fazer um textinho sobre masturbação, porque tinha outra coisa para falar? Ou será que porque a masturbação não é algo condenável como nós muitas vezes fazemos? E mesmo que você humilhe o seu filho, diga que ele não pode, ele então nunca mais vai se masturbar? Faça assim com a cabeça. Você parou de se masturbar porque seu pai brigou com você? Porque sua mãe te bateu? Hã? E por que a gente não consegue conversar sobre masturbação com os nossos filhos, por exemplo? Eu lembro que coordenei um encontro de jovens lá em Curitiba, e daí veio uma menina indignada. Ela disse: Marlon, você fala pênis, vagina, masturbação, ambos como se fosse coisa normal. O que é isso? Eu disse: você que está com problema, porque é normal, todo mundo tem. As pessoas se masturbam, isso faz parte do processo natural do desenvolvimento da sexualidade. O problema não está na nossa sexualidade. O problema está na maneira como vivemos a sexualidade, de maneira promíscua, de maneira desrespeitosa, de maneira ofensiva, sem critérios e sem cuidados. Mas a sexualidade, ela não é um problema em si,
Emmanuel, em outro texto mais à frente do mesmo livro, ele diz: quando se trata de sexualidade, é preciso ter consciência que não estamos à frente de um despenhadeiro, porque essa é a nossa sensação, que chegou ali e agora para falar de sexualidade a gente vai cair num abismo. Nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando dos temas que nos compõem. Se os nossos pais não soubessem o que é sexualidade, não tivessem vivido a sua sexualidade, eu não estava aqui. Dá para entender isso? Dá, né? O problema está aqui, ó, quando nós dizemos que a visão materialista da vida, estimulando uma filosofia hedonista, responde pelos problemas que se constatam, em razão do conceito reducionista a que se encontra relegada a criatura humana. Então, esta visão de que a vida é uma fonte única de prazer, hedonismo, é uma corrente filosófica ou de entendimento, de concepção do ser humano, que entende que o prazer é a finalidade da vida. Então a vida deve servir para atender os meus prazeres. E aí, quando nós temos esta filosofia hedonista e uma visão materialista de que o que importa é o meu prazer, aí nós temos um problema. Porque eu não enxergo o outro na minha vida, eu não consigo estabelecer uma relação. E sexualidade é relação, sexualidade é vínculo, é troca. André Luiz, isso está numa passagem do Divaldo Pereira Franco, naquele livro Vida e Sexo. Ele disse que em um determinado momento, Divaldo vivia muitos conflitos na área da sexualidade quando jovem, procurou Chico Xavier, e quando ele viu, Chico Xavier estava incorporado, dando uma comunicação de André Luiz, e ficaram muito tempo numa conferência, e André Luiz dizia: quando a semente adentra o solo penetrando, ali há sexualidade. A sexualidade é uma energia de vínculo, de contato, de proximidade. E Freud descobriu que a sexualidade está presente desde que o sujeito nasce, que há sexualidade no sugar do seio materno, que a sexualidade não deve estar restrita ao órgão genital e à cópula, à relação em si, porque a nossa vida é uma vida sexual, nós somos seres sexuais. E Jonas de Ângeles dirá que a grande maioria dos conflitos da humanidade, incluindo as guerras, elas decorrem dos conflitos na área da sexualidade. Somos seres sexualizados e precisamos conseguir estar à vontade com a nossa sexualidade para estarmos à vontade com a sexualidade dos nossos filhos e podermos orientá-los de maneira adequada, trazendo esta noção de que o problema não é a sexualidade em si, mas a forma como eu vivo essa sexualidade. Ela traz para nós algumas colocações severas até, em decorrência dos preconceitos doentios dos pais, as posturas de castração de mães impiedosas ou superprotetoras, de pais violentos, mas a gente não vai ter tempo de se deter nisso. A dificuldade que temos de contato com o corpo, onde o indivíduo passa a ignorar o próprio corpo quando não detestá-lo por não compreender o seu funcionamento. E esta frase queria trazer para vocês também dela: examine-se qualquer déspota e nele se encontrarão registros de distúrbios na área do comportamento sexual. Gostou dessa? Outra frase importante, não vai aparecer direito ali, mas vou ler para vocês. Aos pais, Joana de Ângeles no livro Adolescência e Vida, ela diz: aos pais cabe a tarefa educativa inicial. Todavia, mal equipados de conhecimento sobre conduta sexual, castram os filhos pelo silêncio constrangedor a respeito do tema. Ou seja, não falar de sexualidade também se constitui uma forma de castração, porque se aquilo não pode ser falado, é porque há um problema. Não falar também é uma forma de castração constrangedora, deixando-os desinformados, a fim de que aprendam com os colegas pervertidos e viciados, ou liberam. Então nós temos essas duas posturas: ou não falamos desse tema,
deixamos isso, é uma forma de castração, ou eu diz, eu sou super liberal, eu deixo os meus filhos se relacionarem com quem quiser, pode trazer namoradinho em casa, fazer sexo, se quiser dinheiro para o motel, vai para o motel, porque eu acho que tem que ser assim mesmo para se desenvolver. E isso também não se constitui uma postura adequada, porque este comportamento extremamente liberal proporciona ao indivíduo, sem estrutura psicológica, distúrbios, porque ele não consegue compreender ainda, com ética e lucidez, a postura de respeito que precisa ter em relação à sua sexualidade. E nenhum destes extremos, aonde não falamos, ou aonde liberamos tudo como se fosse o pai da atualidade, o pai liberal, o pai legalzão, a mãe legalzona, essas duas posturas são prejudiciais aos nossos filhos. E aí trago uma frase importante sobre a homossexualidade, onde Emmanuel diz assim: observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nesta faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a maioria heterossexual. Veja que ele diz companheiros reencarnados nas faixas de prova ou experiência. Há autores no movimento espírita que afirmam que a homossexualidade é uma expiação, o que não corrobora com estes principais autores, Emmanuel, Joana de Ângeles e André Luiz. Ele não é uma expiação, mas uma experiência em decorrência do indivíduo que precisa reencarnar uma polaridade invertida para aprender a administrar a sua sexualidade. A maioria dos textos diz que deu uma desandada para lá, deu desandada para cá, na área da sexualidade, e por isso reencarna como homossexual. Porque através desta certa restrição, ele vai aprender a lidar com a sua sexualidade. Porque se fosse uma mulher, sairia fazendo sexo com qualquer um. Mas agora é um homem no corpo de mulher e não sai fazendo sexo com qualquer um. Mas isso não quer dizer que ele esteja impedido de relações sexuais. Mas vocês hão de convir comigo que um indivíduo homossexual tem menos liberdade para flertar e entrar em contato com outros homossexuais do que se fosse uma mulher, concorda comigo? Da mesma forma, se fosse um homem num corpo de mulher. Então o que Emmanuel diz é que é uma provação. Provação quer dizer que você vai reencarnar com essa experiência e você pode bem sair ou você pode mal sair. E a gente estabeleceu que bem sair é não fazer sexo com ninguém e sublimar, e mal sair é fazer sexo com alguém. Mas por não compreendermos qual é o conceito de sublimação, ele vem da psicanálise, tem um monte de desentendimentos, e infelizmente a gente não vai ter tempo de discutir, mas talvez eu consiga falar alguma coisinha. Continuando, Emmanuel diz: e para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto, olha que interessante essa colocação, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelos mesmos elevados gabaritos de justiça e misericórdia. O que Emmanuel está nos dizendo? Quando afirma de qualquer procedência, ele está dizendo não interessa se seja homossexual ou heterossexual, o comportamento do sexo e do amor será analisado pelos mesmos elevados gabaritos de justiça e misericórdia. Porque o indivíduo heterossexual que não utiliza de maneira respeitosa da sua sexualidade vai ter problemas após a desencarnação, da mesma forma como o indivíduo homossexual. E o indivíduo homossexual que consiga viver a sua sexualidade com amor e respeito vai ser visto da mesma maneira como o indivíduo heterossexual. Porque independente da forma como se manifeste homo ou hétero, a lei que rege o nosso universo é a lei de amor. A lei de amor é a que trata das relações, de olhar para o outro como um ser humano. Porque há muitos heterossexuais em relações aparentemente estáveis e que em decorrência dos 20 ou 30 anos de relacionamento vão se desgastando e a partir disso permitem o flerte inconsequente fora de casa quando não buscam a prostituição extraconjugal ou mantêm relacionamentos por tempo. E são estes os sujeitos que depois estão criticando a conduta sexual alheia, o indivíduo homossexual, transexual, porque trazem conflitos na sua sexualidade.
Parece fácil administrar a nossa sexualidade ao longo de 20, 30 ou 40 anos no mesmo casamento? Faça assim na cabeça, eu faço assim. É muito difícil. É muito difícil. Mas o indivíduo que conseguir bem administrar, ele já não está mais fazendo sexo com a sua namoradinha, daquele corpo bonitinho que era uma maravilha. Ele está fazendo sexo numa relação de alma para alma. E depois de 20 anos de casamento, é para que o sexo seja muito melhor do que ele era quando se conheciam. Porque não tinha um nível de intimidade espiritual que agora tem. Mas pouquíssimos casais conseguem esse êxito, porque nós não sabemos como administrar a nossa sexualidade. Imaginem então para o sujeito homossexual, que não vê referências de como namora, de andar de mãos dadas, de como se flerta, de como seduz, do que se faz, porque ninguém fala desse tema. Então hoje nós vemos muitas pessoas homossexuais com um comportamento promíscuo, sem compreender que a nossa sociedade tem um grande papel nessa promiscuidade. Porque não fala, ninguém conversa, não pode nada. Quando o indivíduo se encontra num lugar que pode, ele já não vai querer só ficar de mão dada. Ele vai se permitir tudo que a sociedade não permitiu ao longo de todo aquele tempo. E quando ele estiver numa boate ou num lugar seguro, que possa então expressar a sua sexualidade, ele vai querer pegar na mão, abraçar, beijar e fazer sexo na mesma noite, de maneira irresponsável, talvez com 3 pessoas, com 4, com quantos mais der, porque ele sabe que depois que ele sair daquela boate, ele vai ter que fingir que ele não tem sexualidade. E vai ficar esperando o próximo final de semana ou o próximo mês para voltar àquele estabelecimento, porque somente ali ele pode viver a sua sexualidade. Então eu pergunto, é um ser promíscuo por natureza? É claro que não. Mas toda a energia represada e mal administrada, ela vai se manifestar de maneira promíscua, falando no sentido degenerado, no sentido problemático. Não porque a energia seja problemática em si, mas porque como o sujeito não tem contato, não pode falar, não pode dialogar, não pode compartilhar, não pode expressar. Quando pode, ele não está expressando só aquela cota de 10 de energia, ele está expressando os 150 de energia que dentro dele ficou represado ao longo de tanto tempo. E então por isso eu gosto de afirmar que em parte a vida promíscua que muitos homossexuais têm vivido é responsabilidade de toda uma sociedade preconceituosa que não consegue trabalhar esses conteúdos de maneira clara. Vocês acham que eu fui muito severo? Então, quando você olhar uma pessoa promíscua, você tem que pensar, eu tenho papel nisso. E se você olhar o seu filho promíscuo, mais do que desesperar ou querer reprimir ou represar essa energia, é preciso lembrar que em partes aquela promiscuidade há justamente por conta da repressão. E que talvez a postura mais adequada seja de conversar, de falar e de transformar isso de maneira aberta. Eu vou falar algo para chocar vocês, porque já acabou o horário, a partir de agora eu espero que vocês não processem. Pode mais 10 minutos? Se alguém precisar ir embora, vocês levantem e vão embora de maneira silenciosa, para não gerar constrangimento para os outros, mas também não podemos segurar ninguém aqui. Mas só para constrangê-los, olha o meu raciocínio. Foi prostituta na encarnação passada, fazia sexo com 50 por mês e cobrava tratando todos os homens como simples objetos. Agora ela reencarna. O que nós vamos esperar desta mulher? Que ela vá para o convento e que ela se transforme numa alma nobre e santa, onde a sexualidade não há papel na sua vida. É isso? Seria bonito se ela conseguisse fazer isso. Não seria bonito? É claro que seria. Mas se ela vai para o convento, o que ela faz lá dentro do convento? Suruba. Porque é isso que a gente tem visto. AIDS, aborto, sexo desregrado dentro de instituições religiosas. Poderia fazer sexo em milhares de lugares do mundo inteiro, mas não dentro da igreja. E por conta do quê? Do sujeito se exigir uma postura acima daquilo que eles têm condição de oferecer. Porque se foi prostituta na outra encarnação e se passar a vida inteira tendo uma vida vulgar, fazendo sexo com um com o outro, mas tentando neles encontrar um namorado porque sente falta do afeto, ela já não vai ter dado um passo significativo na sua vida? Talvez muito maior que você,
que veio da vida morna e está continuando a vida morna. Nós não conseguimos olhar para alguém que hoje tem uma vida promíscua, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, fazer sexo com mais de 3 parceiros diferentes ao longo de um ano é promiscuidade. Alguém que se permite esse tipo de conduta, de fazer sexo com um por semana, tentando neles encontrar o amor da sua vida de uma maneira talvez ingênua ou imatura, e nós olhamos e falamos, mas é uma vagabunda mesmo, mas nós não conseguimos ter noção de todos os conflitos e talvez de todo o esforço que ela faça para hoje fazer sexo só com um por semana. Porque antes ela fazia sexo com 10 por semana e ainda ganhava dinheiro em cima disso e tratava as pessoas como objeto, e hoje ela se esforça para ver ali o amor da sua vida. Então, de fato, nós, enquanto sociedade preconceituosa, temos uma grande influência no que hoje olhamos do comportamento promíscuo, pela postura repressiva, pela postura extremada que temos. E quando nós falamos desse tipo de comportamento homossexual, nós já atrelamos a promiscuidade sem entender, ou melhor, sem querer parar para pensar que homossexualidade e promiscuidade não são a mesma coisa. Há algum tempo, homossexualidade era considerado grupo de risco, e ainda há laboratórios onde na doação de sangue, homossexual não pode doar. Ele conta lá como doador. Conta como doador, se precisar juntar 20, ele vai lá e conta como doador, mas não considera o sangue daquele indivíduo porque é um grupo de risco. E aí nós tivemos um número absurdo de mulheres ingênuas que tinham relação sexual com seus maridos depois de 20 ou 30 anos sem camisinha, e estes, pela sua conduta perturbada, mantendo relações extraconjugais, se contaminavam e começaram a contaminar as mulheres em relações estáveis dentro do casamento. E depois disso cresceu assustadoramente o número de mulheres contaminadas com AIDS, por conta da conduta promíscua dos seus maridos. E aí inclui espíritas também. Vocês sabem se tem espíritas nesse meio? Porque a gente não fala disso, né? E a gente olha tão severamente para isso. Mas os livros de Manuel Flamengo de Miranda, não sei se vocês atentaram, antes de escrever Tormentos da Obsessão, Divaldo conta que Manuel Flamengo de Miranda chegou para ele e disse: se prepare, meu filho, porque a partir de agora nós vamos escrever livros de um teor perturbador, trazendo a temática da sexualidade, porque a partir dos próximos dias a nossa sociedade viverá grandes conflitos dos conteúdos que estavam sob um véu e que virão à tona, em especial na área da pedofilia. E depois disso, Manuel Flamengo de Miranda escreve, não me lembro se foi em 2000, 1999 talvez, escreve Tormentos da Obsessão, que fala de um hospital psiquiátrico para espíritas. Olha que coisa maravilhosa! Uma unidade psiquiátrica só para nós espíritas, mas não é para trabalhar, é como paciente. E aí você vai pensar, bom, mas pelo menos é uma unidade específica de espíritas, né? Sabe por que eles não põem junto com o católico e o evangélico? Eu tenho a minha hipótese. É porque se pôr junto a gente vai tumultuar. A gente vai dizer, mas eu era isso, eu fazia aquilo, eu sabia de enganar, vai tumultuar. Aí eles deixam todos os espíritas num grupinho à parte, para que eles não gerem tumulto, eles católicos, evangélicos, que tem um tanto mais de humildade, porque a gente acha que pelo conhecimento que tem, a gente está acima dos outros. Depois, então, lendo o livro Tormentos da Obsessão, o tema sexualidade aparece muitas vezes, e muitas pessoas caindo pela área da sexualidade. Depois disso ele escreve o livro Sexo e Obsessão e traz a temática da sexualidade novamente. E depois, com a trilogia Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e agora o último Perturbações Espirituais, nós vemos que os problemas mais graves pelos quais os espíritas passaram e que lá estão relatados são os problemas na área da sexualidade. Por que será que Manuel Flamengo de Miranda escreveu para os espíritas? Ele podia ter feito para os católicos. Podia ter inspirado o padre Marcelo, podia ter inspirado o Reginaldo Rossi, esse pessoal aí, para escrever livros sobre a sexualidade. E por que eles escreveram sobre sexualidade para o movimento espírita? Há almas perturbadas que vão dizer para nós entendermos e podermos levar este conhecimento à comunidade afora, né?
Mas tudo bem, eu vou fingir que eu não pensei nessa possibilidade. Só por passar aqui o puritanismo, essas pessoas que dizem, credo, o Marco falou de masturbação no centro espírita, ou não sei o que, ou não sei o que. Joana de Ângeles vai dizer que o excesso de pudor, a exigência de pureza, provavelmente são compensações por exorbitantes desejos sexuais reprimidos e anelos de gozos promíscuos vigentes no ser profundo. Então, se você tem uma postura de excesso de pudor e de exigência de pureza e cuida da conduta sexual alheia, Joana de Ângeles, não é Marlon Reikdal, Joana de Ângeles diz que é bem provável que em você haja uma compensação dos teus exorbitantes desejos sexuais reprimidos e dos anelos por gozos promíscuos dentro de ti. Ou seja, vai para a terapia, porque a coisa vai engrossar. Pornografia a gente não vai ter tempo de falar, mas vou deixar aqui para vocês a sugestão de um livro chamado A Ilusão dos 50 Tons. Por que fantasias sexuais e fetiches fascinam tanto? Ele é um livro escrito por uma autora evangélica, mas um livro excepcional sobre promiscuidade, sobre sexualidade e, em especial, um capítulo muito importante sobre pornografia. Não concordamos com a abordagem que ela faz de homossexualidade nesse livro, mas os relatos que ela traz e a forma como analisa a pornografia e o desejo sexual é uma maneira extraordinária, relacionando com a Bíblia, com as questões de Deus. Vale muito a pena ler esse livro, embora não seja do movimento espírita. Eu não vou ter tempo de trazer as questões que ela aborda sobre a promiscuidade e nem sobre a masturbação, mas quem quiser ler sobre masturbação, está lá em Jung, Civilização e Transição, parágrafo 226, quando ele vai dizer que existe uma masturbação descomplicada, comum e descomplicada, e existe a masturbação que o sujeito usa para fugir aos relacionamentos. E este tipo de masturbação se transforma em problemática quando fica alimentando as fantasias e não consegue ir ao ato do contato sexual. Mas a masturbação, como ele chama, simples e descomplicada, do sujeito que está em contato com o seu próprio prazer, não é vista como um transtorno psicológico. E aí, para nós concluirmos, eu quero trazer esta frase. O conhecimento do corpo, a fim de assumir-lhe os impulsos, propele o adolescente para a promiscuidade, a perversão, os choques que decorrem das frustrações, caso não esteja necessariamente orientado para entender o complexo mecanismo da função sexual, particularmente nas suas expressões psicológicas. Então nós temos o problema na área da promiscuidade, da perversão, destes choques e frustrações, quando não compreendemos a sexualidade, particularmente nas suas expressões psicológicas. O que isso quer dizer? Que sexualidade é desejo de vínculo. Um indivíduo com um grande desejo sexual, nós podemos traduzir por um indivíduo com um grande desejo de contato e de vínculo. Desejo de entregar-se ao outro e de que o outro se entregue. Desejo de viver relações profundas. Desejo de ser amado e de amar. E é isso que o indivíduo, quando começa a viver a eclosão da sua sexualidade, precisa compreender. E que nós, enquanto pais e educadores, precisamos oferecer aos nossos filhos. Ajudá-los a desmistificar a questão da sexualidade, ampliando para muito mais do que pênis, vagina e ânus. Para entender que sexualidade é uma energia de contato. E que quando eu estou morrendo de vontade de fazer sexo, talvez eu precise traduzir por medo de rejeição. Porque quando nós estamos ansiosos, nos sentimos rejeitados, nós vamos buscar o sexo vulgar ou promíscuo. Nós precisamos entender que quando nós estamos estressados, ou quando estamos com alguns tipos de medos, nós buscamos a sexualidade enquanto alívio desta energia, porque sexualidade tem a ver com bem-estar. Sexualidade tem a ver com amar e ser amado. Sexualidade tem a ver com vínculo, com aceitação.
E temos a certeza de que na medida em que formos capazes de viver relações profundas, e não estou falando de relações sexuais, eu estou falando de amizades profundas, de relações fraternas no centro espírita, a postura de compreensão e de aceitação indiscriminada pelo que as pessoas são, na medida que nós formos capazes de nos entregarmos ao outro, que é o convite da verdadeira caridade, e termos uma postura de acolhimento e respeito que permita que o outro se entregue a nós num companheirismo, num vínculo profundo e verdadeiro, nós não teremos os problemas na área da sexualidade como nós vivemos. Então, o sujeito homossexual, ele, entendemos através desses textos, é o indivíduo que traz questões na área dos vínculos e não na área da sexualidade em si. E por isso precisa de pais que lhe ensinem a se vincular de maneira saudável com as pessoas, a amar e ser amado. E muito mais do que a sublimação do sujeito que viveu nas encarnações passadas essa sexualidade desregulada, hoje o que o indivíduo homossexual, mas não apenas o homossexual precisa, o heterossexual, todos nós precisamos, é aprender a vivermos a nossa sexualidade com amor, com respeito, com companheirismo, com cumplicidade. E na medida que formos capazes de extrapolar esta vivência humanizada em todas as relações que tivermos, nós viveremos uma sociedade equilibrada, harmônica e em paz. Pelo convite de vocês, pela noite agradável, muito obrigado.